Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Anderson Daronco foi o escolhido. A CBF determinou o árbitro fortão, valente, que encarou o Hulk de frente outro dia. Aliás, o Hulk ficou chateado com ele. Anderson Daronco foi o escolhido para dirigir esse primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, que vai acontecer amanhã, quarta-feira, no Estádio do Morumbi, com mais de 40 mil torcedores, eu estou imaginando, mesmo com o frio em São Paulo e mesmo com a dificuldade, olha só. Eu tenho conversado com muitos torcedores do São Paulo, tenho lido aqui também todos os comentários que vocês deixam aí pra gente trocar essa ideia. E tem muito pouca gente acreditando na classificação do São Paulo. O descrédito é tão grande que eu estou começando a achar que dá para ganhar. É difícil, é difícil. A batalha é complicadíssima, o último jogo do São Paulo não deixa uma esperança muito positiva, mas a gente sabe que o futebol é jogado e o lambari é pescado. E o São Paulo precisa, se quiser ainda sonhar em permanecer na Copa do Brasil em busca desse título inédito e de mais dinheiro no bolso, o São Paulo precisa fazer o resultado. Anderson Daronco pode ser testemunha, vai trabalhar no jogo, de um feito histórico. O técnico Rogério Ceni, desde que iniciou a carreira de treinador, como treinador, ainda não venceu o time do Flamengo. Embora tenha sido campeão brasileiro com o rubro-negro carioca, contra o rubro-negro a coisa não anda. 8 jogos, 8 derrotas. 4 dirigindo o São Paulo, 3 dirigindo o Fortaleza e uma deu tempo naquela passagem relâmpago dirigindo o Cruzeiro, que depois foi para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pois bem, depois da vinheta vamos falar detalhes desse possível São Paulo, da escalação do São Paulo, do sentimento do Rogério Ceni, sobre esse confronto e vamos falar também de departamento médico e de jogadores preteridos pelo treinador. Além daqueles abraços que você já sabe, sempre depois da vinheta. Vamos lá? Pois é, depois das vinhetas no ar, vamos aos nossos abraços especiais para depois comentar detalhes deste São Paulo que tem um jogo-chave nesta quarta-feira à noite no Estádio do Morumbi. Abraços então para algumas pessoas que nos acompanham e sempre pedem e a gente atende igualmente com muito carinho. Vamos lá, Vilmar Moreira de Vinhedo, pertinho de Campinas, no interior de São Paulo. João Neto de São Luís do Quitunde, em Alagoas, o interior alagoano, no sentido norte, sentido de Recife, Maragogi, Japaratinga, Porto de Galinhas, é a cidade de São Luís do Quitunde, onde eu já estive a trabalho. O João Neto mexe com futebol já há 30 anos, inclusive indicando jogadores para o São Paulo, e agora pede abraços especiais para um time e tanto, os filhos dele. Rayane, Rayanson, Rafael e Eduardo. Que time bacana, hein, João Neto? Então um abraço a todos vocês aí de São Luís do Quitunde, em Alagoas. Abraço também para o Alexandro da Silva, ele não diz de onde é, apenas comenta que é fã do nosso trabalho. Eu fico muito agradecido a todos vocês, tá bom? Vamos lá, vamos falar desse São Paulo e o técnico Rogério Ceni falando do tamanho desse duelo, da dificuldade que vai ser esse jogo contra o Flamengo. O São Paulo tropeçou na última rodada do Campeonato Brasileiro, anda tropeçando, perdendo pontos importantes, muito próximo da zona do rebaixamento, são 6 pontos apenas, mas agora o São Paulo, como está vivo em 3 competições, agora tem a chance de dar a volta por cima. Mas olha, eu tenho conversado com muitos torcedores do São Paulo e tenho acompanhado comentários por aqui. Tem pouca gente acreditando que o São Paulo possa passar pelo Flamengo. E é claro que o Flamengo tem um elenco maravilhoso, tem um elenco cheio de alternativas, o trabalho do Dorival Júnior encaixou de uma maneira muito especial e o Rogério Ceni, de vez em quando dá uma derrapada, colocar o Rafinha pequenininho, já de bastante idade,
o Rafinha como zagueiro, às vezes a coisa não funciona. O Marcos Guilherme de lateral também não funciona. A insistência no Igor Gomes também não funciona. Mas vamos lá, primeiro ouvindo o Rogério Ceni falando sobre esse duelo. O tamanho desse duelo, o tamanho da encrenca desta quarta-feira. E o Morumbi deve receber mais uma vez o apoio da torcida, com mais de 40 mil torcedores, mesmo com o frio aqui no Sudeste brasileiro. Rogério Ceni e o tamanho da encrenca pela frente. Ele que nunca venceu o Flamengo na fase treinador dele. 8 jogos, 8 derrotas, 0 de aproveitamento. Será que o Anderson Daronco será uma testemunha de um jogo histórico? De repente a primeira vitória do Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo? Rogério, o tamanho dessa encrenca, vamos lá. O Flamengo é muito difícil hoje para você dizer, né? Mas eu acho que nós vamos fazer o que... Nós vamos competir, contamos com o apoio do nosso torcedor e vamos tentar, por mais que o Flamengo tenha, como acho que dito por todos, né, o melhor elenco, o melhor time da América do Sul, nós vamos tentar jogar dentro da nossa casa e conquistar o melhor resultado que a gente pode para o segundo jogo lá no Maracanã. Uma notícia boa, positiva pelos lados do São Paulo, que a torcida pode comemorar, é o esvaziamento do Refis, o Centro de Recuperação de Jogadores, de atletas profissionais no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O São Paulo chegou a ter 8, 9 jogadores, agora são apenas 3. Aliás, daqui a pouquinho vai cair para 2. O Caio Mateus, atacante, que era da base, que se machucou a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, passou por cirurgia. O Arboleda também passou por cirurgia, assim como o Luan, mas o Luan já está fora do Refis. Daqui a pouco ele pode voltar. São 3 jogadores, como eu disse, Caio Mateus, Arboleda e o André Anderson, de quem o São Paulo fez uma aposta, ele que veio do futebol italiano, mas acabou tendo uma contusão meio estranha, não foi caso cirúrgico. Ele foi perguntado ao Rogério Ceni depois da derrota para o Santos, por que o André Anderson, que chegou já há bastante tempo, fez apenas 8 jogos, e qual a possibilidade dele voltar? Para amanhã? Não. Mas para quando então? Rogério Ceni. Está se recuperando de uma pubalgia, demora realmente, é uma região sensível e demora para se recuperar. Eu acho que a semana que vem já deve estar à disposição para trabalhar com o grupo. É uma questão sempre que não é uma lesão realmente, o departamento médico tem razão, mas é algo que incomoda o jogador e ele está fazendo fortalecimento para que volte e possa trabalhar ininterruptamente até o final do ano. É o que foi passado para mim, que essa semana próxima provavelmente ele já esteja com a gente. Uma coisa que chama a atenção também é jogador que demora para se adaptar ao clube quando ele chega de fora. O Galopo, o argentino, de quem se espera muito, o São Paulo fez até um investimento para tê-lo, ele fez apenas 5 jogos com o São Paulo. 5 jogos. E, por exemplo, no jogo contra o Santos, ele poderia ter aparecido como uma alternativa, pelo menos. O Soteldo chegou 2 dias depois, estreou, deu passe pro gol, o Santos ganhou do São Paulo. E o Galopo? Por que será que o Rogério não contou com ele? Estranho, né? Diz aí, Rogério. O Galopo, ontem nós temos um treino, não se adequou tão bem ao que nós imaginávamos. Vamos trabalhar mais, repetir, para que em próximos jogos ele possa, assim como já fez alguns outros, mas possa encaixar melhor, mas é um jogador útil para a gente. Eu reforço essa questão. O Galopo chegou, estreou de repente e agora parece que não tem mais entendimento do que o Rogério está pedindo, ou será que o Rogério não está conseguindo convencer o jogador argentino daquilo que ele quer? Estranho, no mínimo estranho. O Galopo fez apenas 5 jogos até agora. Não sei se ele vai aparecer como opção nas próximas partidas do São Paulo. O técnico Rogério Ceni foi perguntado também sobre isso lá no domingo, sobre uma noção de equipe que ele pode usar contra o Flamengo. Ele dosou alguns jogadores lá contra o Santos, já pensando no jogo de quarta-feira, aí não funcionou, aí veio a derrota. Bom, é mais fácil a gente ouvir o Rogério Ceni do que a gente tentar entender sem ouvi-lo. Ouvindo já é difícil. Rogério, diz aí. Olha, nós tentamos segurar, por exemplo, o Diego e Léo, que tinham feito a dupla de zaga depois da saída do Miranda da expulsão.
Caleri nós seguramos um pouco, porque ele é um cara que se entrega muito e cansa bastante nesse sentido. Nós vamos fazer algumas escolhas, ou trabalhar em linha de 4 mesmo, nesse jogo do Flamengo, ou então fazer uma escolha mais um defensor e jogar no sistema que a gente está mais acostumado. Alguns dos que jogaram hoje não podem, né, jogar a Copa do Brasil, não foram inscritos a tempo para poder jogar. Então nós vamos fazer uma análise e amanhã nós já temos treinamento. Muitos dos que treinam amanhã são atletas que iniciam o jogo contra o Flamengo na quarta-feira. Vamos pensar bem, hoje deu para ver o Flamengo que vem, mais ou menos pela escalação de hoje. A gente também tem uma noção boa do Flamengo que vem jogar, que pelo jeito vem com sua força máxima para jogar com a gente. Bom, dentro daquilo que o Rogério Ceni imaginava no domingo, aconteceu na segunda, deve se repetir na terça. Os jogadores prováveis de uma formação titular estão mais ou menos definidos para esse duelo, para essa pedreira contra o time do Flamengo. Um provável São Paulo que a gente imagina, não que a gente gostaria que fosse, mas um provável São Paulo dentro dessa linha de 4, não com 3 zagueiros, não com Rafinha, zagueirão atuando improvisado, lateral atuando improvisado. Um provável São Paulo deve ter o Jandrei, Igor Vinícius ou Rafinha na lateral ou na ala, Diego Costa, Léo e Reinaldo. Lembrando que o Miranda tomou aquele cartão mandrake lá contra o América, os 2 jogadores com pé alto, o Everaldo de um lado, o Miranda do outro, aí de repente, bom, isso é para discutir depois. Jandrei, Igor Vinícius ou Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo. O meio-campo, Gabriel Neves ou Pablo Maia, como o primeiro volante. Eu iria de olhos vendados, eu iria com o uruguaio Gabriel Neves, não com o Pablo Maia. Depois, Rodrigo Nestor, Igor Gomes é o provável, o queridinho do homem, e o Patrick, ou, veja você, ou não ter o Patrick e ficando com o Luizão. Aí o São Paulo atuaria com 3 zagueiros e os laterais virariam alas. No caso, ou Igor Vinícius e Rafinha, de um lado, e Reinaldo do outro. Então, Patrick ou Luizão. Lá na frente, Luciano e Caleri. É o que se espera, o que se imagina desse São Paulo. O que não dá para imaginar, o Rafinha de zagueiro, o Marcos Guilherme de ala ou lateral, como queiram, aí a coisa não funciona. Bom, é isso. Muita gente não acreditando no São Paulo e até por isso, de repente, pode ser que o São Paulo consiga surpreender. É uma missão praticamente impossível, pela qualidade das equipes, pelo trabalho do Dorival Júnior de um lado, pelo São Paulo de Rogério Ceni oscilando bastante do outro. Mas é esperar. E para o torcedor do São Paulo, que é o time da fé, fica a esperança de que, de repente, o tricolor possa surpreender o time do Flamengo, se consegue uma boa vitória nesta quarta-feira. No jogo da volta, tranca a casinha, faz mais ou menos como o Filipão fez via Atlético Paranaense, numa batalha que foi decidida nos detalhes, com um empate no Maracanã e a derrota do Atlético com aquele gol do Pedro, mas aí é um lance que você não tem como evitar. Mas o Atlético vendeu muito caro essa derrota. O que o São Paulo não pode é, de repente, tomar 2 traulitadas, porque aí compromete até psicologicamente para a sequência do Campeonato Brasileiro e também para a probabilidade muito grande, tem que passar pelo Atlético Goianiense, a probabilidade de conquistar o título da Copa Sul-Americana, ou de pelo menos ir até a final da Copa Sul-Americana. Eu acho que se tivesse que apostar, pega aí sua carteira, vamos casar uma aposta aqui, eu apostaria numa possibilidade de título na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil está muito difícil, mas não impossível. Eu gostaria da sua opinião, seu palpite, seu comentário, seu desabafo sobre tudo isso que a gente conversou. Não é pouca coisa não, tá bom? E vamos lá, vamos tocar o barco. Amanhã, quarta-feira, é dia de sofrimento, hein? É dia de coração na garganta. Valeu! Até a próxima!